Bom, senhores, vamos lá. Mais um tema bastante palpitante na neurologia, que são os quadros de epilepsia. E aí, claro, a convulsão como o evento mais conhecido, talvez até no meio leigo, e que nos assusta tanto, às vezes, principalmente nos quadros de tônico-clônico generalizados. Mas vamos então dar entrada a esse tema, tentando aí evoluir para que a gente consiga classificar, fazer o diagnóstico diferencial, demonstrar as apresentações, para a gente conseguir fazer aí algumas caixinhas e arrumar um pouco essa patologia tão frequente na nossa prática clínica e que merece toda a nossa atenção e conhecimento para que se consiga fazer a melhor abordagem para o paciente. Bom, muito bem. Do ponto de vista de definição, claro, a crise epilética e a crise convulsiva basicamente são a mesma coisa, é a descarga neuronal anômala que produz a clínica que a gente está habituado a ver. A epilepsia, então, é a patologia em si, é a alteração cortical que produz a crise epilética. Vamos falar, então, primeiro sobre convulsão febril. O que a gente tem aí para discutir do ponto de vista de convulsão febril e qual é a melhor conduta, na maior parte das vezes, nesses casos de convulsão febril? A gente sabe que muitas vezes os pais são pegos de surpresa com esse evento, né? Com crianças aí em idade de 3 meses a 6 anos que apresentam convulsão com quadros de elevação de temperatura. E aí é bastante assustador, porque muitas vezes as pessoas leigas não estão esperando isso, né? Ainda que elas possam ter relação com a história familiar, e elas geralmente acontecem novamente, elas têm recorrência, quando elas acontecem no primeiro evento abaixo de 1 ano e tem história familiar já positiva para a convulsão febril. Mesmo assim, é um susto muito grande para os pais, ou enfim, alguém que esteja tomando conta daquela criança, quando você vê uma criança fazer uma crise tônico-clônico generalizada relacionada à febre. E não esquecendo que já há uma preocupação grave naquele momento, que é uma criança com febre, e que pode abrir um leque de quadros infecciosos que vão ter que ser discutidos e analisados da melhor forma possível. Então, assim, uma das coisas mais importantes a serem analisadas é o contexto que a gente encontra essa situação clínica. Imagina o desespero de um pai numa madrugada, e geralmente essas coisas podem acontecer, o final do dia, a febre vem vespertina, né? E aí a criança apresenta o quadro de crise convulsiva, o pai fica e a mãe desesperados, a criança, claro, perde a consciência. E aí a grande pergunta é, meu Deus, meu filho é epilético? E o susto, né? Como resolver isso? Como é que isso acontece? Bom, a gente já fez aí um apanhado e vamos continuar a discutir. Bom, uma das coisas mais importantes a dizer é o seguinte, que a alteração da temperatura, por si só, irrita o córtex. E a diferença na alteração, a diferença abrupta, a diferença rápida de uma temperatura mais baixa para uma mais alta, de uma mais alta para uma um pouco mais baixa, é que leva à irritação cortical e muitas vezes essa criança não tem qualquer alteração no córtex. O que está fazendo a irritação cerebral é exatamente essa variação de temperatura. Então, o eletroencefalograma é normal entre crises, porque essa criança não tem alteração cortical. O que ela tem é uma reação àquela situação de aumento de temperatura. Bom, claro que, como eu já falei anteriormente, a velocidade da variação da temperatura é que pode ser um fator desencadeante, como eu já havia dito anteriormente. E qual é, então, a melhor conduta para essa situação? A criança chega no local, em quadro convulsivo, convulsionando, como é que a gente vai fazer o tratamento? E aí, a criança está convulsionando, o tratamento básico, claro, é o benzodiazepínico, o diazepam. E logo após, avaliar e tratar a febre. Por que o avaliar? Porque a gente pode estar falando de uma situação mais grave.
Você pode estar falando até de um quadro inicial de uma infecção mais grave, até uma infecção do sistema nervoso central, que está começando a sua apresentação com um quadro convulsivo, não só relacionado à febre, mas uma outra situação clínica que esteja aí por vir. Ou até uma infecção de outro órgão extremamente grave que vai ter que ser tratada, porque senão essa criança vai continuar fazendo febre e vai continuar correndo o risco de manter o evento convulsivo. A criança não estando mais convulsionando, e aí pensando numa situação simples de aumento de temperatura, de febre, é claro que o tratamento é avaliar a causa da febre e tratar a febre. Ou seja, você pode fazer o diagnóstico ali de um quadro viral, que está definido então como um quadro simples, um quadro infeccioso relativamente simples no dia a dia infantil, e você vai tratar a febre e você vai extinguir a situação que está levando a esse quadro, que muitas vezes para a família é bastante assustador, enfim, no dia a dia, encontrar o seu filho fazendo uma crise convulsiva. Bom, continuando aí, como eu já havia dito anteriormente, o quadro então convulsivo tratado com diazepam, o quadro febril aí tentando baixar a temperatura, e muitas vezes, como você está diante de uma situação tão grave do sistema nervoso central, principalmente em crianças menores do que 1 ano, então se você tiver criança com menos de 1 ano, e aí a preocupação de algum evento infeccioso do sistema nervoso central, principalmente crianças ainda que não têm a sua carteira de vacinação já completa pela tenra idade, ainda não fez ainda algumas vacinas, você acaba tendo que fazer a punção lombar. Bom, vamos falar agora da epilepsia benigna na infância. O que é que a gente tem que saber, né, na prática clínica? Primeiro, que a gente classifica também como ponta centro-temporal, e a gente chama de epilepsia rolândica. É um quadro benigno na infância e está basicamente relacionado à maturidade cerebral. Então a gente tem aí, muitas vezes, a história familiar positiva, mais um pico aí mais comum em meninos de 2 a 14 anos, com um pico aí principal de 7 a 10 anos. E o que significa isso? Como é que é essa apresentação da epilepsia benigna na infância? Por que a gente está falando nisso? Porque a gente acabou de sair do quadro de convulsão febril e que acontece em crianças também, e aí é como se fosse o diagnóstico também diferencial. Qual é o pulo da diferença? É a maturidade cerebral, ou seja, é como o cérebro dessa criança, do ponto de vista fisiopatológico, apresentasse uma alteração cortical reversível, que há uma região menos madura do ponto de vista de desenvolvimento neuronal. E essa região é que leva a esse evento de epilepsia benigna, com pontas centrotemporais ao eletroencefalograma, com o nome de, então, epilepsia rolândica. Esse quadro é reversível conforme o amadurecimento da criança, por isso esses picos etários aqui descritos. Então, ele desaparece, ou seja, essa epilepsia desaparece com a maturação, com o avanço da idade, espontaneamente. Como é que é feito, então, o diagnóstico? O eletroencefalograma, como eu já disse anteriormente, apresenta essa onda aguda, centrotemporal, e aí isso nos ajuda no diagnóstico diferencial, já que a outra situação que a gente disse da infância também não apresenta alteração ao eletroencefalograma. Bom, e o tratamento? Como é que é o tratamento dessa crise aí, dessa epilepsia? Bom, basicamente o tratamento é com carbamazepina, mas a gente deve fazer algumas observações. Você só deve fazer o tratamento efetivamente após a segunda crise. Por quê? Porque a gente já viu que ela pode desaparecer com a maturação e não necessariamente você vai ter uma segunda crise. Então não há necessidade de você entrar
de antemão com o tratamento com carbamazepina. Lembrando que o grande estigma, muitas vezes, da epilepsia, de uma forma geral, e das crises convulsivas, e que acompanham a nossa sociedade como um estigma, né? Muitas vezes está relacionada ao uso das drogas e não necessariamente à epilepsia propriamente dita e ao quadro convulsivo. Lembrando que esse quadro não é uma coisa frequente, né? O paciente, ele passa a maior parte do tempo sem crise convulsiva. A gente está falando aí de eventos que acontecem esporadicamente, ele passa muito mais tempo sem apresentar o quadro em qualquer uma das situações do que propriamente dito o evento convulsivo, que é assustador, claro, principalmente tônico-clônico generalizado. Mas você, então, não há necessidade de você fazer a abordagem terapêutica sem você ter uma repetição, sem você ter uma situação que leve a essa segunda crise. Você pode, inclusive, aguardar a evolução natural com o desaparecimento, nesse caso aqui, pela maturação. Ou ainda, do ponto de vista de convulsão febril, evitar a elevação de temperatura. Fazer o uso precoce e evitar que se tenha a segunda crise. Então, você não tem necessidade de fazer o tratamento precocemente, lembrando que boa parte do estigma relacionado, às vezes, até ao comportamento dessa criança, e falando das crianças, está relacionado ao uso das drogas, que são drogas que atuam no sistema nervoso central. Bom, e outra coisa importante, lembrar que só 25% das pessoas recorrem. Então, a maior parte das vezes, 75% das vezes, não há segunda crise, só há uma crise. Então, é importante essa observação para que a gente tenha um entendimento global aí da abordagem nas crises convulsivas. Bom, outra discussão importante é o momento de retirar a droga. Você introduziu a droga em qualquer uma das situações. O paciente apresenta anos a fio sem crise, você está autorizado a retirar a droga. Claro, dependendo do diagnóstico. Se tem um diagnóstico que você sabe que você pode ter uma reversão, que você vai ter uma reversão do quadro, ou que você não tem a chance de não haver nunca mais uma segunda crise, você pode retirar o anticonvulsivante quando você tem períodos de 5 anos sem crise.